Vamos iniciar a nossa assembleia e a gente quer propor o seguinte de novo. Antes a gente gostaria de convidar a decisão de quando é que a greve começa, se é dia 11, que data vai ser, como é que a coisa vai se desenvolver. Então eu queria deixar aqui a palavra da CUT, que tem acompanhado todo esse processo. A gente participa social, depois Faculdade de Educação, depois creche. Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Marinho, da Escola Social. Telegraficamente, conforme solicitado corretamente, a Escola Social se reuniu na última terça-feira, uma reunião bastante representativa, foram acho que 24 pessoas na reunião. Tem que pensar. Companheiro. Está meio difícil, o companheiro não está entendendo, porque aqui é um momento difícil. A gente está falando de uma unidade em torno do Sinfé. Isso eu estou querendo fazer questão de colocar. Então, nós temos algumas questões que o coletivo Trio Independente precisa resolver, inclusive de perseguições a companheiros nossos, que nós queremos discutir, mas não nesse momento, mas queremos deixar registrado. Então, é importante que essa construção da unidade se dê de maneira séria, com a participação de todos. E nós vamos realmente participar dessa proposição com a seguinte visão, que isso seja uma construção séria em torno do motivo principal, que é que nós, nesse momento, coloquemos esse governo, que é um governo, lamentavelmente, que não tem como se colocar à disposição da classe trabalhadora, verificar, para concluir, que nós temos a capacidade de luta e queremos fazer essa questão de maneira séria, junta, mas antes de tudo, para que a gente tenha esse governo abrir a nossa questão salarial. Muito obrigado. Bom dia, galera. Se fazemos greve porque falta dinheiro no bolso, não é isso? Não tem mistério nenhum. Se formos para o médico, estamos doentes. O médico também não tem dinheiro, cortaram o salário dele, então não vou encontrar nada. Então o que acontece é o seguinte, com meras palavras dizer, quero a greve ontem, não é hoje. Que tudo que o trabalhador teve foi com lutas. Não foi com beijinho pau-pau não, cirandinha não. Então não vamos aqui dizer que desde o ano passado a gente não pode estar escolhendo se o governo é isso, se o governo é aquilo. Eles estão fazendo o papel deles, nós temos que fazer o nosso. Gostaria de ter toda a Assembleia, como está linda, maravilhosa, cheia a casa, e isso vai mostrar a eles que nós estamos mobilizados e queremos dinheiro no bolso. Nós não estamos aqui de brincadeira. A sociedade já está cansada de dizer que os médicos não querem trabalhar. A sociedade está cansada de dizer, chega seu filho para botar no colégio, não tem vaga. A sociedade já está cansada de chegar dentro da universidade, os alunos ficarem meio tristes, quando chegou aqui uma pessoa dizer, eu estou fazendo greve, não por causa de A nem causa de B, eu estou fazendo greve porque eu não tenho dinheiro no bolso. A minha dívida está acumulada e o governo só está enchendo o bolso de cachoeira. Nós não temos nenhuma força d'água. A cachoeira está cheia de grana e os bolsos dos trabalhadores, que é uma força d'água, não tem nada. Eu vou resumir as minhas palavras e dizer, greve agora e o resto é conversa fiada. Muito obrigado, galera. Boa tarde, companheiros e companheiras. O governo nos disse o seguinte, na greve passada, saiam da greve e a gente negocia. O governo não negociou com essa categoria. Queria dizer assim, não negocio com essa categoria em greve. Companheiros, dia 17, o governo disse, antes, numa audiência, a Fazubra disse, olha, nós estamos em estado de greve, o nosso prazo é até o dia 30, vamos dar o prazo do governo. O governo disse, olha, nosso prazo, o prazo que vocês têm é o nosso prazo. E dia 17 o governo disse para esta categoria, não tem dotação orçamentária. Desculpa.
Olha só, eu queria só pedir desculpas, porque eu esqueci de dar um informe que é muito importante mesmo. Terça-feira, dia 5, nós vamos estar, e a educação superior nesse país, os trabalhadores e estudantes vão estar realizando uma grande marcha em Brasília. Nós vamos ter que organizar essa caravana e a nossa participação nessa caravana. É importante, e a gente vai montar daqui a pouco ali a estrutura para fazer as inscrições. Mas aí, só para deixar registrado, tivemos alguns problemas na caravana anterior e nós temos que preservar o nosso movimento. E, em função disso, nós vamos ser obrigados a cortar a participação, pelo menos numa caravana, das pessoas que tiveram comportamento inadequado. Nós precisamos fazer algumas negociações para garantir que nós mantivéssemos a nossa hospedagem no CNTI, porque eles nem queriam mais receber o subsídio. Então, vamos colocar as inscrições. É importante que a gente faça as inscrições. Uma outra coisa, as pessoas que se inscreveram, que não foram e nem avisaram com antecedência, também não participarão dessa, porque isso gerou um prejuízo para o sindicato de na ordem de quase R$10.000. Então, a gente vai estar com essas regras, abrindo ao final da Assembleia as inscrições para a nossa participação nesse ato, que vai ser o maior ato, o ato que vai abrir a greve unificada dos servidores, trabalhadores, técnicos e docentes das universidades. Já sei. Muito boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes. Como já disse o Fábio Marinho, da Escola de Serviço Social. Eu escrevi principalmente para falar o seguinte para vocês. A gente tem que entender o que está acontecendo, que é muito grave a situação que está acontecendo agora. A gente tem um governo que acabou de privatizar nossa Previdência, que acabou de privatizar nosso hospital universitário, que faz nas universidades uma expansão sem verba, uma expansão precarizada. Um governo que senta na mesa de negociação, tem cafezinho, tem tapinha nas costas, sorriso amarelo, negociação não é bom nada. Nós temos que nos preparar para essa greve, para fazê-la diferente e muito forte. Quando eu quero dizer diferente e muito forte, primeiro, a questão da unidade. Atuar junto com estudantes e professores, atuar junto com os outros setores funcionais que vão estar entrando em greve já já. A greve não pode ser uma greve de plantão. Essa greve tem que estar na rua, tem que ter ações radicalizadas, tem que mexer com a matrícula dos alunos que não também exceto na sua greve. Tem que ser uma greve sem meia greve, tem que ser uma greve inteira. E isso, cada um que está aqui não está só ouvindo, tem que virar um agente de repercussão dessa ideia. Tem que chegar no colega de trabalho, pô, mas trabalho, que é isso? É convencimento forte das pessoas. E uma coisa muito importante, nós temos que ir para a rua sem medo de fazer a denúncia clara do governo. Ao contrário de uma fábrica que para a produção, o patrão tem que nos ouvir, esse governo e dos trabalhadores, que só o nome do partido que está na cabeça, só entende uma coisa, é voto na urna. Se a gente quer uma greve forte para derrotar o governo, tem que estar na rua explicando para o governo, este governo aqui que você votou, que disse que gosta de educação, está fazendo isso, está destruindo a universidade pública, está destruindo o serviço público ao não valorizar os servidores. Isso é porque a gente diz que é importante a greve. Agora, a antecipação da greve, assim, eu acho que é muito importante a greve unificada, é muito importante a unidade, agora, com os outros setores do Serviço Público Federal, agora aqui na Fernanda está latente. É só conversar com os colegas de trabalho. Companheiro. Por isso, a antecipação é muito importante. Acho que a proposta de Macaé é genial. A gente tem que, acho importante aprovar aqui a greve para terça-feira da semana que vem. Aprovar a greve aqui para terça-feira da semana que vem, aprovar isso hoje, para terça-feira da semana que vem, com uma nova Assembleia, e paralisação, amanhã é paralisação na segunda-feira. Por último, para concluir, nós, faço parte do movimento Sindicato Vermelho aqui na FRJ, nós somos oposição à direção do sindicato, somos oposição ao campo cultista, mas temos claro uma coisa, temos diferenças políticas e metodológicas profundas com a direção do sindicato e com o campo cultista, mas nós temos claro uma coisa, o nosso inimigo é o governo federal, e todos que quiserem dar as mãos para derrotar o governo federal, que está querendo não derrotar e derrotar o serviço público, estaremos juntos. Vamos sim trabalhar pela unidade, a ferro
aqui no nosso material tem algumas propostas, que eu peço que todos nós depois, algumas propostas já concretas para a construção da nossa greve. Muito obrigado pela atenção. Vamos à greve, que a hora é essa, vamos derrotar esse governo neoliberal. Marli. Rodolfo, então vem adiante. Eu acho que o Fábio adiantou bem o debate e eu não vou concentrar minha fala em dizer o quanto o governo nos precariza, o quanto o governo precariza a educação, quando coloca estudantes para ter aula em container, quando coloca servidor para atender uma demanda que é irracional, quando estimula o assédio moral, porque tem uma política completamente atrelada ao cumprimento de metas quantitativas. Não vou dizer disso. Vou dizer de como a gente faz para construir uma greve vitoriosa. Para construir uma greve vitoriosa, a gente vai construir com unidade, respeitando as diferenças, entendendo que unidade não é a supressão das diferenças que a gente tem, mas construir a pauta que a gente quer, o movimento que a gente quer, da forma como a gente quiser. A unidade que a gente quer, ela é forjada nesses espaços aqui de assembleia. É a unidade dos trabalhadores que, do seu local de trabalho, constroem qual universidade que querem. Eu acho que a gente tem dado avanços significativos no movimento de educação e a gente não pode perder de vista que essa para nós é uma greve por salário, por melhores condições de trabalho, mas também é uma greve contra o modelo de expansão da universidade, que é o reúne, que é precarizado, que é ruim, que só nos leva à derrota. E aí, na nossa pauta de greve, a gente precisa articular o debate geral de 10% do PIB para educação, de redução do pagamento da dívida pública, com o debate específico da falta de banheiro em determinadas unidades, da falta de sala de aula, dos ar-condicionados e ventiladores quebrados nessa universidade. E aí, acho que a melhor forma de construir isso, nessa assembleia, é dar para a universidade, para a sociedade, a cara da greve que a gente quer construir. Se a superintendente fez com os servidores assédio moral, se isso é uma prática legitimada na universidade, a gente não vai só entregar um processo administrativo. Quero aqui propor que essa assembleia saia encaminhada até a reitoria, exigindo providências em relação a isso. É essencial que esses trabalhadores aqui articulem a pauta local com a pauta nacional e que o conjunto de debates que tem na educação pública. Para isso, a gente tem aliados. O movimento estudantil é aliado. Quando faz a assembleia de 2.000 estudantes, os professores são aliados quando as assembleias de greve vão crescendo e constroem a pauta de educação da forma unificada. Eu queria só, por último, fazer uma outra proposta, que eu entendo que pense a condenação do ônibus, né, que se pense que problemas que já foram realizados têm que se superar, mas acho que para a Caravana Brasília, a gente tem que estar paralisado, como disse o Fábio, e todos os servidores que tiverem disposição de lutar, todos os servidores que quiserem ir a Brasília para expor a sua disposição de lutar, devem ir a essa caravana. Acho que a gente, na universidade, vai dar um passo que não é sair antes do indicativo de greve da FASUBRA, mas é construir o calendário da FASUBRA na prática. Calendário que foi em cada reunião de unidade discutido e que fez com que essa assembleia seja capaz de decretar uma greve que já nasce vitoriosa. Vitoriosa porque a nossa unidade é a unidade dos que vão lutar e não vão recuar diante de qualquer proposta rebaixada que vai vir do governo. Marli, logo após Paulinho. Ó, desculpe. Depois da Marli, Gilvana. Vou tirar o microfone aqui, porque eu sou baixinho, não alcanço esse negócio aqui não. Boa tarde, companheiros. Assembleia é bonita, né? Então, assim, vou ser bem rápido. Eu acho o seguinte, essa questão da primeira greve que teve, a gente viu como a greve começou e como a greve terminou. E dessa vez, como alguns companheiros já colocou aqui, dessa vez a gente tem que fazer diferente. Dessa vez, as pessoas têm que estar realmente enganjadas e com responsabilidade. Então, eu gostaria de dizer aqui, companheiros, que a minha fala é a fala das pessoas que estão nesse plenário, as pessoas que não vieram aqui, mas que a gente está escutando por aí. Essa greve, ela é uma greve de todos nós. Ela não é só uma greve dos professores, ela não é só uma paralisação dos alunos, ela é uma greve
acho que nós temos a ter a responsabilidade de estar aqui desse auditório cheio, votando uma greve, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a responsabilidade de, quando se fala em greve de evasão, a gente entender que não é evasão da UFRJ, é evasão do local de trabalho e ocupação da greve. Então eu acho que a gente, dessa vez, a gente vai ter uma, eu espero, a gente vai ter uma infraestrutura para estar, a gente se juntando, né, nesta greve no campus da UFRJ. Eu desde já me disponho a estar no comando de greve. E aí, companheiros, que a gente também está ouvindo falar que todo mundo quer ir para a greve, mas que vai sofrer repressão de chefe, repressão de direção de unidade. Com isso a gente já está acostumado. Mas só que os companheiros têm que entender uma coisa: a gente tem que pedir diretor de unidade para fazer greve, a gente tem que pedir chefe de setor para fazer greve. E, pelo contrário, eles têm que vir para a greve junto com a gente, porque o que der para a gente, vai dar para eles também. Eles vão encher o bolso também. Então é o seguinte, a gente tem que ser os nossos companheiros, a gente tem que vir para a greve junto. E outra coisa que as pessoas têm que entender: essa greve, nós temos diferenças políticas, cada um tem o seu partido, mas nessa hora acho que a gente tem que deixar isso de lado e tem que estar junto na mesma luta, porque a reivindicação é uma só de todos nós. Então, companheiros, a gente tem que estar disposto, a gente tem que estar junto, sem picuinha política. A greve não é do sindicato, a greve não é desta mesa que está aqui, a greve é nossa, o sindicato é nosso. A partir da declaração de uma greve, nós todos somos comando de greve, e os companheiros têm que peitar os seus setores, têm que peitar as suas unidades, e quando tiver retaliação, o comando de greve vai estar lá para defender os nossos companheiros. E se nós formos eleitos para isso, nós vamos estar lá com toda a autoridade para dizer para o diretor que não vai ter atividade, que não vai ter serviço naquela unidade. E acho que a gente tem que vir aqui, tem que se dispor a estar no comando, cada um de cada unidade, e tem que trabalhar, gente, porque nós temos que ter dessa vez uma greve curta, uma greve forte e uma greve com resultado. Que é isso que... Companheiro, meu nome é Gilvan, eu sou do Instituto de Biologia e eu vim aqui falar, né, muitas pessoas vieram aqui falar em greve unificada, né, do serviço público em geral. Então eu tenho uma preocupação, porque o governo, ele, uns anos atrás, ele criou as carreiras diferenciadas. Então, eu acho assim, preocupante a gente querer fazer greve, fazendo as reivindicações para todo o serviço público, porque o governo não vai de maneira nenhuma atender uma reivindicação igual para todo mundo. Porque a carreira, os servidores que recebem o menor salário aqui no Serviço Público Federal somos nós, os técnicos administrativos das universidades. Então, eu acho que nós devemos se basear pela indicação da FASUBRA, que é o nosso sindicato nacional que representa os técnicos administrativos, né, das universidades federais de todo o país. Então eu tenho essa preocupação, eu peço que, mesmo que a greve for aprovada aqui hoje, eu quero dizer que eu sou favorável à greve, mas nós temos que estar atentos para esses detalhes, para lá mais adiante a gente não sofrer e ficar sem saber o que fazer. Então, eu acho assim, é difícil chegar aqui e falar em unidade no serviço público se o próprio governo já criou as carreiras típicas, né, de Estado, igual foi falado aqui. Então, é só isso que eu queria falar, tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Fico alegre em ver essa plenária dessa forma, mas acho que ela já poderia estar bem maior devido à causa que nos aflige, que é a falta de dinheiro no bolso. O arrojo que esse governo tem nos imposto desde 1990, porque foi a última vez que nós tivemos um aumento, e depois foi carreira, foi outras coisas, mas aumento salarial desde 90 nós não temos. A verdade é essa. Essa greve, a qual eu acredito que hoje seja aprovada aqui hoje, diferente do que aconteceu no anterior, porque no anterior a FASUBRA tinha uma data anterior, depois de uma plenária posterior. Hoje, nós, categoria, vamos indicar para a FASUBRA a data a qual nós
e nós estamos indicando que seja dia 5, terça-feira, para concluir, para compensar as regras judiciais. Somente, porque senão nós sairíamos hoje daqui, em greve. Porque o momento é ultrapassado, porque nós já estamos derrotados há muito tempo, e como eu disse numa outra greve, nós entramos na trincheira para sair para a guerra agora, e a guerra agora está maior, porque o contingente é maior, porque nós estamos com o reforço dos professores e alunos. Há muito tempo nessa universidade não se vê uma greve unificada entre os 3 segmentos. E este é o momento, porque aqui agora nós conseguimos uma unificação. Eu acho que nós devemos esquecer as bandeiras entre nós e nos pautar somente no nosso, que a nossa proposta que está protocolada no governo desde o ano passado. É nessa que nós temos que focar, esquecer as divergências que temos entre nós e focar no nosso esteve, no nosso salário, que é aí que nós vamos conseguir a vitória. Agora, por último, Paulo Henrique. Boa tarde, olha só, pessoal. Para mim, a greve tem que ser deflagrada hoje. Hoje. Isso que é o mais importante. A gente vê o que está acontecendo, a realidade hoje. Então, não microfone, por favor, Paulo. Então, eu acho que tem que ser deflagrada hoje. Aí, vamos botar em votação para ver o que vai acontecer. Mas eu tenho algumas propostas a fazer. Primeiro, eu tive uma experiência da greve passada, onde eu participei do comando de greve e foi desastroso. Tanto é que eu tenho que fazer autocrítica, que eu saí do comando de greve, que outra coisa seríssima para mim. Então eu tenho uma proposta a fazer o seguinte, foi falado aqui que a escola de música e tal do centro, eu estou propondo de fazer um comando no centro da cidade, aonde é se unir as várias unidades para a gente participar de um comando de greve, entendeu? Juntando o comando de greve geral, entendeu? Eu estou propondo isso, eu me proponho a participar desse comando. Eu trabalho no centro, trabalho no equipe, eu vou andar, vou fazer o que for possível, tá? Companheiras e companheiros, encerradas as inscrições, conforme foi o encaminhamento aprovado, a gente consulta o plenário se há necessidade de abrir novas inscrições. Tranquilo? Então tá, diante dessa manifestação tão veemente, a mesa e o proponente entende que estão encerradas as inscrições. Mas é assim, também é mais fácil a gente convencer o companheiro que estava propondo. Então, olha só, companheiros, a mesa anotou algumas propostas. E no caminho, né, do exercício que a gente está colocando aqui, eu queria fazer uma proposta. Não, agora não. Nós estamos no encaminhamento das intervenções. Nós vamos já falando, temos os informes da caravana e ao final desse encaminhamento a gente abre para o outro ponto, senão mistura e confunde. Olha só, bom, em relação às intervenções, que a mesa conseguiu perceber que há um sentimento da necessidade de anteciparmos, indicarmos para a Fazubra a antecipação da greve. E há também, companheira, você é de qual unidade? Então, obrigada pela participação, mas vamos ouvir, tá? Companheiro estudante, olha só. A gente está propondo que a gente use, que a gente aprove aqui a deflagração da greve. Nós vamos dizer para
Fazubra, na plenária que vai acontecer domingo e segunda, é uma proposta que nós estamos fazendo. Que nós vamos deflagrar a nossa greve na terça-feira. E por que a gente está propondo terça-feira? Alguém disse ali, e eu repito, é porque nós estamos enfrentando um governo que vai vir com tudo para cima da gente. E vai judicializar, criminalizar, e a gente tem que estar respaldado. Nós hoje somos regidos pelas regras do STF, da iniciativa privada, que exige 72 horas. Mas não é só por isso também. É também porque a gente tem que garantir uma greve muito organizada, para que no dia da deflagração essa universidade esteja completamente paralisada em relação aos técnicos administrativos. Então a gente está propondo que a gente use o dia de amanhã e de segunda-feira para que nós não trabalhemos, mas a gente esteja nas nossas unidades reunindo e discutindo o serviço essencial. Para que na reunião de terça-feira, na assembleia de terça-feira, a gente já venha, se as pessoas puderem mandar amanhã, inclusive no final do dia, a gente pode até publicar no jornal. Mas a gente, por exemplo, pegar o exemplo da reitoria. No 8º andar, a gente fez reunião em todas as PR e na SG6. E eles levaram para nós uma preocupação. Nós temos que garantir parar o DICOM. Nós marcamos uma reunião com o DICOM. O DICOM é a divisão de comunicação. É onde entra o protocolo, onde entra a demanda. É que é da minha época, é verdade. GDI. É que na minha época era DICOM, mas é GDI. Aí, o protocolo da universidade. Então, a gente tem que ir lá, reunir, garantir que não vai abrir, e assim em todas as unidades. A gente tem que garantir que cada unidade tire, à luz da história da folha de pagamento, tem que lembrar isso, as unidades têm que garantir lá a nossa frequência, que a coisa pela internet não tem agora. Nas unidades, a gente faça a reunião onde vá na perspectiva de parar tudo. Na perspectiva de tudo que vai ser considerado essencial é o absolutamente essencial. Não vamos cair na armadilha do que eu sou importante. Óbvio que nós somos importantes e o que a gente faz é importante. Estou dizendo aqui é o essencial para que não seja colocado em risco o patrimônio e a vida. Então, a nossa proposta, e o salário, né? Lógico, senão o governo vai deixar a gente em greve para sempre, né? Se a gente fizer greve sem cortando salário nós mesmos. Então, a proposta, no sentido de construir a unidade, nessa Assembleia, que a gente aprove a deflagração da greve a partir do dia 5. Ainda tem mais uma coisa, que a gente use o dia de amanhã e de segunda-feira para organizar a nossa unidade para a greve e que já tragamos essas propostas de organização para a próxima Assembleia. E mais, que tem uma coisa importante, as técnicos em assuntos educacionais vão fazer um encontro que já está organizado há algum tempo, no dia 5. E a Joana, que é uma das pessoas que está organizando, ela colocou bem, vai ser no dia 5 e na hora, durante a nossa Assembleia. Então, o que nós também queremos colocar como proposta é que, como nós vamos aprovar aqui, que nós vamos deflagrar a greve dia 5, nós vamos aprovando que a primeira atividade da nossa greve, além da caravana, que alguém disse é importante, e é muito importante que a gente esteja presente, mas também que o encontro dos técnicos em assuntos educacionais seja considerado como atividade de greve. Eles hoje vivem uma realidade muito complicada e é o primeiro momento de encontro para discutir os problemas e avançar nas soluções. Então, esse é o conjunto de propostas que a gente está trazendo aqui, no sentido de perceber o que foi o sentimento das intervenções e também da necessidade de nós termos uma greve muito bem organizada e forte para que a gente enfrente os dias que virão por aí e a contrapartida do governo, que vai ser dar pau na gente, e a gente vai estar forte, coeso e muito bem organizado. Eu queria perguntar às pessoas que fizeram intervenção e às pessoas que estão no plenário como um todo, se essa proposta que a gente está formulando contempla o sentimento de unidade, de organização que a gente precisa dar nessa greve. Tem acordo com a proposta que a gente está apresentando? Perfeito, gente. Então, eu queria colocar em regime de votação.
de votação. A proposta. Amanhã e segunda para a organização interna. Isso. Na dia 5. Então vou repetir exatamente o que ele falou. Nós usamos amanhã, nós vamos para o nosso local de trabalho, mas nós não vamos trabalhar. Amanhã, então, preste atenção, criança. Não vou dizer paralisação. Eu não vou usar essa palavra. Sabe o que? Porque senão as pessoas não virão trabalhar. Então nós vamos dizer o seguinte. Não. Então tá, mas eu não vou falar, você tem o direito de não concordar, mas o que a gente teme é que as pessoas entendam, não as que estão aqui, mas as que não estão aqui, e entendam que não precisarão vir trabalhar amanhã nem segunda, e não virão trabalhar. O que nós estamos propondo é o que o companheiro resumiu bem. Nós viremos ao local de trabalho, mas nós não vamos trabalhar nas nossas atividades. Nós vamos nos reunir na nossa unidade e vamos organizar a nossa unidade para a greve, dizendo que é essencial caso identifique algum serviço essencial e passar esse informe para o sindicato. É só fazer um registro que eu devia ter feito no início da Assembleia. A nossa Assembleia está sendo gravada. E um dos motivos dessa gravação é que nós possamos colocar essas resoluções o mais rápido possível nos Facebooks, nas redes sociais, na página do sindicato, para circular com mais rapidez as informações. Então, fala, meu amigo. Isso. A gente vota hoje a deflagração da greve. Deflagração, não é indicativo, a deflagração da greve para terça-feira, usando a amanhã e segunda para organizar a greve na nossa unidade, aonde ainda não foi feito, que seja, nós não vamos ter pernas, a direção do sindicato não vai ter pernas de estar em todas as unidades, porque são mais de 100 unidades. Nós temos algumas elencadas porque são muito... por exemplo, são muito técnicas, a gente tem que estar presente, mas é importante que todo mundo faça. Companheiro. Partindo desse pressuposto aí, companheiros aqui podem ser obrigados a chegar a trabalhar. Achar importante. Lançar a proposta de paralisação para amanhã, terça-feira, com atividades relacionadas. Meu amigo, se a gente começa, a gente está indo para uma greve onde a gente vai enfrentar o governo federal, a gente tem que enfrentar a nossa chefia, cara. Entendeu? Então o que a gente está dizendo é que a gente vai colocar isso nas redes sociais hoje. Amanhã nós estaremos trabalhando para a organização da nossa greve. Usar a palavra paralisação é temerário, porque as pessoas podem interpretar que não precisam vir. E a gente começa uma greve desorganizada. A gente tem que começar uma greve com todo mundo organizado e parado. Porque se alguém deixar a gente no meio do caminho, a gente vai ter capacidade de continuar caminhando sozinho. Então, dados os esclarecimentos e considerando que não houve nenhuma proposta divergente, eu vou... É problema? Ótimo. A proposta é que não vai ser dia de paralisação, mas seria um dia de mobilização para a organização da nossa greve. Perfeito. Exatamente. Isso. Olha só, para ficar bem claro, para sair do quanto é canto, e hoje a gente vai estar fazendo um comunicado oficial para a TR4, quer dizer, oficial. O sindicato vai oficializar a decisão da Assembleia, óbvio, né, para cumprir as 72 horas. Inclusive com essa decisão. Então a proposta que a gente está fazendo é que a gente aprove aqui e encaminhe para a FASUBRA a decisão de que a UFRJ, os técnicos administrativos, vão estar deflagrando a nossa greve na terça-feira, dia 5. E estaremos em mobilização amanhã e segunda. Significa
que nós viremos ao local de trabalho, mas não viremos trabalhar, viremos organizar a nossa unidade para essa atividade, a organização da greve. Mas temos que votar para garantir a formalidade, em regime de votação. Os companheiros e companheiras que são favoráveis a essa proposta, por favor, levante o braço. Obrigada, pode baixar. Companheiros e companheiras que são contrários. Contrário? Gente, questão de ordem da mesa. Nós vamos respeitar todas as posições. Isso é processo democrático. Os companheiros e companheiras que se abstêm. 2, 3, 4, 6. Visto pela mesa, nós podemos entender que por ampla e enorme maioria foi aprovada a proposta com algumas abstenções e votos contrários. Presta bem atenção, companheiro. Na organização amanhã... Vigora Federal! Greve geral! Vigora Federal! Greve geral! Vigora Federal! Olha só, tem duas coisas. Na organização da greve, amanhã e segunda, é importante que as pessoas tirem o representante ou os representantes que vão compor o comando local de greve. Tá ok? O livro de presença. Tem que saber aonde está o livro de presença. Quem não assinou tem que assinar. Tá? E outra coisa, peraí, gente, fala. Todo mundo aqui no meio. Da movimento da ocupância. Ô, companheiro, é você? Ele está pedindo, deixa um pouquinho, um espaço para fazer uma saudação e passar o informe. Eu peço perdão, porque eu me esqueci. Mas vamos. Deixa eu acabar aqui. Então. Bom dia, boa tarde. Eu estou aqui com uma representação meio polivalente, porque eu sou técnico administrativo do Instituto de Biologia e sou estudante da Escola de Belas Artes. A gente está com um movimento chamado Ocupância, que é pacífico e suprapartidário, de mobilização e intervenção no espaço universitário da sociedade civil para poder apresentar as nossas demandas e toda a necessidade da comunidade acadêmica. A gente convida todos vocês a participarem de... Meu Deus! Gente, para! Como eu já falei, eu sou polivalente, porque eu sou servidor e sou estudante aqui. Acredito que tem mais algumas pessoas na mesma situação e a gente está movimentando a ocupância, que é, como eu já disse, um movimento suprapartidário pacífico de intervenção e mobilização no ambiente acadêmico e na sociedade civil para dar mais expressão às nossas reivindicações de uma forma pacífica, artística e lúdica. Então a gente convoca todos vocês que participem das nossas atividades e que acompanhem nosso calendário no Facebook pela página Ocupância UFRJ ou pelo nosso blog ocupanciaufrj.blogspot.com e que participem todos, porque essa luta nesse momento é de unidade de todas as categorias. Além do ambiente acadêmico, a sociedade civil precisa saber das nossas demandas e ter ciência da nossa importância na sociedade. Obrigada.